Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, só quem puder na hora da palavra ficar em pé. Deus vai falar conosco. Salmo, quem não tem Bíblia, escute a mensagem aí para você entender. Fique ligado, por favor, nessa mensagem. Diz assim, Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Feche os seus olhos, vou fazer só uma pequena oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, já foi entoado, Senhor, louvores em gratidão e agradecimento a Ti, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, queremos, Senhor, agora ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha tomar a frente de tudo agora, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, ó Senhor, sim falar, Senhor, entrar em mente e coração e despertar, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, porque foi o Senhor que tocou para estar aqui conosco, Pai. Então, Senhor, toma a frente, toma sim, Senhor, ocupando o primeiro e o derradeiro lugar e fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Escuta essa mensagem, amado. A mensagem, ela tem início, meio e fim. Se você não entender desde o início, você não vai entender nada no final, diagnóstico dessa mensagem. Então escuta essa mensagem. Louvado seja o Senhor. Segundo os estudiosos, louvado seja o Senhor, quem escreveu esse salmo foi o rei Ezequias. E vemos aqui ele agradecendo e recomendando todo ser humano a também fazer isso. Ele agradecido quando ele fala, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei no quanto eu viver. Então aqui ele escreveu esse salmo agradecendo, engrandecendo e recomendando todo ser humano a também fazer isso. Para quem não sabe, amado, o rei Ezequias servia a Deus. E no decorrer da sua caminhada, ele se afasta de Deus. E por ele se afastar de Deus, amado, por conta dele se afastar de Deus, Deus permite uma doença grave que era para a sua própria morte. Ou seja, para você entender melhor, no quanto ele andava nos caminhos do Senhor, servindo, agradando a Deus, tudo corria bem. Mas a partir do momento que ele se distanciou, saiu dos caminhos do Senhor, o Senhor permitiu uma enfermidade vir sobre ele. E essa enfermidade era para a sua morte. A Bíblia diz que Deus envia o profeta Isaías para dizer para ele que aquela doença ia matar ele se ele não se consertasse. A Bíblia diz que o profeta foi lá. O que é profeta? É a pessoa que é boca de Deus, que fala, Deus fala com ele, vai lá, é que entrega recado do Senhor. E trazido para o mundo de hoje, amado, quantas pessoas não estão enfermas?
Quantas pessoas não estão doentes por justamente estar sem ser do lado do caminho do Senhor? Eu não estou falando só de enfermidade física no corpo, não. Estou falando de enfermidade na alma, no espírito. Quantas pessoas não estão agora enfermas com sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração angustiado, atribulado, preocupado, nervoso, aflito, precisando de um socorro urgente, amado. Muitas pessoas estão enfrentando situação ruim, enfermidades física, espiritual, seja o que for a luta, seja qual for a área, justamente por não ter o amparo do Senhor, amado. Justamente por não ter o amparo, a presença dEle, a proteção dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que quando o profeta vai até ele e diz que aquela doença é para a morte, e porque ele estava fora do caminho do Senhor. Era justamente porque ele estava fora. E aqui nessa noite Deus já começa a abrir o céu, além de falar com essa palavra. Saiba, você que está aqui, sem estar no caminho do Senhor, nada dá certo. Nada. Ontem o Senhor revelava uma jovenzinha lá, que a situação, a inveja perseguindo, o olhar perseguindo ela, para nada dar certo em cima daquela jovem. E a pessoa pega, se arrume, não dá certo, e a área mais pior que o inimigo quer ver a pessoa mal é na área sentimental. O inimigo não quer ver a pessoa se dar bem num relacionamento com ninguém, porque ele detesta a união, ele detesta a família. Ele veio para destruir, matar, roubar e destruir. Ele tem destruído direto vida de pessoas e família, amado. Ele não quer ver união, ele não quer ver paz, ele não quer ver felicidade, ele não quer ver a família unida. E a área que ele investe mais é a sentimental. Se a pessoa não se despertar, ela pode fazer de tudo, ele pode fazer de tudo, se produzir dos pés à cabeça, mas nunca vai conseguir sucesso com ninguém. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, a seta do Senhor desce em cima da sua filha, irmã Sirene. A seta desce em cima de ti, irmã Rafaela. Eu digo irmã porque eu profetizo. A seta desceu em cima da senhora e disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: diga para ela que se eu não estiver na frente, nada dá certo. Não existe. Nós temos, a Bíblia diz em Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver na nossa frente, em vão é todo o nosso trabalhar, todo o nosso progredir, todo o nosso produzir. Por quê? Porque o inimigo entra no meio e atrapalha. A gente pode ser quem for, bem parecido, tentando, se esforçando de tudo, mas se o inimigo entrar no meio, não funciona. E como é, pastor, que o inimigo está entrando? Por conta da inveja. A inveja, amado, tem destruído terrível a vida das pessoas. Só o que nós vimos é pessoas invejosas. Pessoas até mesmo do nosso lado, familiares nosso, que não quer ver o bem nosso. Familiares nossos que não quer ver nós progredir, que não quer ver nós, a inveja tem tomado de conta. E a área pior é dentro do lar. Pessoas que não quer ver a felicidade do outro com o cônjuge, com a cônjuge dentro dos lares. Pessoas frustradas que não tiveram sorte, que não fizeram por onde, aí fica acompanhando a vida daqueles que estão fazendo por onde progredir, mas por causa da inveja não dá certo. Por causa da inveja não dá certo. Vem um, vai outro, quando cuida, o nome da pessoa tá no meio da rua e a pessoa começa a enfujar. Como é que pode? Fulano
É desse jeito, não chega nem aos meus pés de aparência. E tem uma pessoa e eu. Todo mundo sabe as suas qualidades. Mas, amado, se Deus não estiver na frente, essa área é a área mais castigada. Nenhum relacionamento vai em frente. Porque estamos arrodeados de pessoas invejosas, amado. Pessoas invejosas que têm inveja de tudo. Tem inveja de cabelo, tem inveja de roupa, tem inveja de corpo. Avalie do relacionamento. Ninguém quer ver, o diabo não quer ver a gente bem com alguém, a gente se dando bem, a gente sendo amado e dando amor. Ele não quer ver isso, porque ele detesta o amor, ele quer a destruição. Ele quer a destruição. Aí chega uma hora de tanto a gente começa a não dar certo, o coração começa a endurecer, porque a gente fica frustrado, a gente começa a desanimar. A gente começa a desanimar de tanto tentar nessa área, nessa e não ver sair do canto. Começa até bem, quando a fé já foi. E Deus disse assim, ó, diga para ela que ela pode fazer tudo. Você pode dizer, mas se eu não estiver na frente, nada dá certo. Nada dá certo. Então, voltando aqui para a palavra, louvado seja o Senhor. O profeta entrega o recado e diz para ele que aquela doença que veio, que estava sobre ele, o rei Ezequias, era para ele morrer, justamente porque ele estava fora do caminho do Senhor. Justamente que ele estava fora dos caminhos do Senhor. E é justamente o que Deus está falando aqui, revelando, despertando. Fora do caminho dele, não tem como andar da forma certa. Porque o diabo trabalha ao oposto de Deus. Deus quer nós sendo bem-sucedidos, nós tendo sucesso em todas as áreas, mas o inimigo não quer. Deus quer que nossa vida, Jesus quer que nós progrida, mas o inimigo quer que nós não progrida, que nós tenha decaído, nós venha para trás. E nessa noite, amado, essa palavra é para despertar quem está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite é para despertar, para você ver que se você tentar, eu tentar, nós não conseguimos mudar a nossa história. Nós não mudamos nem a nossa vida, quanto mais a história. Que há um opositor trabalhando toda hora para botar nós para baixo. Colocar tristeza, angústia, por quê? Por causa de decepção. Só o que nós vemos é pessoas se decepcionar direto, principalmente na área sentimental. Investe, se entrega e de repente acaba em nada. Por quê? Alguma coisa houve. E houve sim a mão do inimigo atrapalhando. Se é uma coisa, amado, que desgasta nós, é começo de relacionamento. Todo tempo está iniciando relacionamento. Você vai e acaba e começa todo o tempo. Isso é desgastante para qualquer um. E o pior é a decepção. Que você se entrega de corpo e alma, se dedica na fé. Não era aquilo que você achava que era. E às vezes era, mas o inimigo entrou no meio e atrapalhou. Voltando para cá, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que mediante o rei ouvir a repreensão de Deus, o porquê daquela situação que estava sobre ele, louvado seja o nome do Senhor, ele fez duas coisas, ele tomou duas posições. Quando ele viu o profeta entregar o recado, oi rei, essa doença aí, o Senhor mandou vir te dizer, essa doença aí é para a tua morte, porque você está fora do caminho dele, a sua casa está uma desordem, é para a tua morte. Quando o rei ouviu aquela repreensão de Deus, ele fez duas coisas. Ele tomou duas atitudes quando ele viu a repreensão de Deus sobre aquele homem de Deus. O profeta Isaías, que era o boca de Deus na terra. Ele tomou duas atitudes.
A primeira, se despertou, louvado seja o Senhor, e se voltou para Deus novamente. Quando ele viu a repreensão de Deus, ele se despertou, ele acordou e viu que estava fora do caminho e se voltou para os caminhos de Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se arrependeu de ter deixado Deus. Ele se arrependeu de ter o deixado. Ele viu. Quantas pessoas já não pensaram assim? Se eu tivesse ouvido aquele conselho, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu não estaria passando por isso agora. Se eu não tivesse ouvido aquele conselho, que eu tenho certeza que foi de Deus, que era por meu bem, eu não estaria passando isso aqui agora. Quantas pessoas já não abriu a boca e reconheceu quando alguém chegou, um familiares mais próximo, mais íntimo, que deu um conselho, não faça isso ou faça aquilo, a pessoa não deu ouvido quando a fé se deu mal. Deus usando, Deus querendo não ver aquela pessoa se dar mal, aquela pessoa se decepcionar, aquela pessoa ser frustrada, mas a pessoa não ouviu e teve que conviver, ou está convivendo, por não dar ouvido. O rei, ele toma essas duas atitudes. A primeira, ele se despertou e se voltou para Deus novamente. E a segunda, ele pediu a Deus mais uma chance. A Bíblia diz que ele chorou do lado da cama, se virou e começou a chorar, arrependido por ter deixado Deus, e pediu ao Senhor que desse mais uma chance a ele, que desse mais uma oportunidade a ele. E a Bíblia diz que quando o homem de Deus, o profeta que foi entregar o recado, ia saindo, ainda não tinha saído do palácio ainda, quando ia chegando fora, Deus disse: ei, Isaías, volta lá nele, porque eu vi o choro, o arrependimento dele. Volta lá nele, volta lá. Volta lá, volta lá, volta lá nele lá. Porque eu vi o choro e ele se arrependeu. Ele reconheceu que errou, que tinha me deixado. Aleluia. Nessa noite, amado, nós temos que reconhecer que sem Deus na nossa vida, nós não vamos para lugar nenhum. Arabacantarabachai. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus lhe acrescentou mais 15 anos dos seus dias de vida. A sentença dele já estava decretada, a doença estava consumindo o rei Ezequias. Mas Deus disse: eu vou alertar ele, que eu quero ver qual é a reação dele, como é que ele vai reagir, para ver se eu multiplico mais os dias dele na terra, ou se eu deixo essa doença levar logo ele. E quando ele recebeu, ele se despertou para a repreensão de Deus, usando aquele homem dele, o profeta Isaías. Ele se despertou, amado. E o que eu e você temos que entender é se despertar. Aleluia. Se despertar no quanto há tempo. Se despertar no quanto ainda há como reverter a situação. Eu não sei o que é que você está passando aqui, qual é a área que você está enfrentando, dificuldade que não está boa. Mas eu sei, mediante essa palavra, que Deus quer que você e eu se desperte. Deus quer que você e eu se desperte para os caminhos dele, para a bendita pessoa dele. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que Deus acrescenta mais 15 anos dos seus dias de vida. Por quê? Porque Deus acrescentou, porque Deus viu que ele reconheceu, amado. Deus viu que ele reconheceu, louvado seja o nome do Senhor, que foi a pior coisa que ele tinha feito. O rei, Deus viu que ele reconheceu que foi a pior coisa que ele fez, foi ter deixado os caminhos de Deus.
Aí Deus disse: como ele reconheceu. Volta lá, Isaías. Diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos. Diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida dele. Porque ele reconheceu. Ou seja, Deus viu que ele reconheceu que foi a pior coisa que ele tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. E ao ser curado pelo Senhor, após Deus acrescentar, Deus o curou. Deus disse que era que o profeta Isaías tinha que fazer, pegasse uma parte que ia passar lá, que ia sarar aquela úlcera que estava naquele homem, para destruir ele. Louvado seja. E ao ser curado pelo Senhor, ele reconheceu algumas qualidades de Deus. Veja só, escuta essa mensagem. E ao ser curado por o Senhor, o rei Ezequias reconheceu algumas qualidades de Deus. A primeira qualidade que ele reconheceu de Deus, que Deus é bom. Que Deus é bom. E Deus é bondoso mesmo. Quantas pessoas não mereciam, nós mesmos não merecíamos estarmos aqui, mas pela bondade de Deus, nós estamos. Então a primeira qualidade, após ser curado por Deus, ele reconheceu que Deus é bom. A segunda qualidade que ele viu em Deus, após a sua cura, que Deus é misericordioso. É verdade. Deus é misericordioso, louvado. Se não fosse a misericórdia dele, nós já tínhamos sido destruídos. Porque nós peca toda hora, todo dia. Tem gente que peca acima do limite e ainda está aqui. Por causa da misericórdia de Deus. Então, uma segunda qualidade que ele viu em Deus, que Deus era misericordioso. Deus poderia ter deixado aquela doença, ter matado ele logo. Mas Deus teve misericórdia. Quantas pessoas, amadas, não era para reconhecer isso de Deus? Quantos livramentos Deus já não deu a pessoas que aqui estão, disso, daquilo, outro, de já ter partido e não partiu? Você reconheceu que Deus é misericordioso? Ou você acha que é sorte? Não existe sorte. Existe a mão de Deus. Bote isso na sua cabeça. Não existe sorte, existe a mão de Deus, dando livramento, escape e proteção. Se ele não botar a mão, já era. Louvado seja o nome do Senhor. Já era. Já era. Então, amado, você e eu chegamos até aqui, não foi sorte. Foi a misericórdia dele e a mão dele. Porque ele espera de mim e você a atitude que o rei Ezequias tomou. Arrepender de estar fora dos caminhos de Deus. Arrepender de estar no caminho ao contrário à vontade dele. Outra qualidade que o rei Ezequias viu em Deus, que ele é fiel. Deus é fiel. Embora que nós não seja, mas ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que o ser humano não seja, mas Deus é fiel, amado. Então ele viu essas qualidades, que Deus era bom,
que ele não merecia aquela chance. Deus era misericordioso e Deus era fiel. E eu pergunto nessa noite a você: você já viu essas qualidades em Deus? Você acha que você chegou até aqui por sorte? Ou foi porque Ele é bom? Ou foi porque Ele é misericordioso? Ou foi porque Ele é fiel? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que por Ele ver essas qualidades, algumas das qualidades de Deus, aí Ele escreve esse Salmo 116. Louvado, como forma de gratidão, de agradecimento e de reconhecimento e de despertamento para todo ser humano. Ele escreve esse salmo agradecendo, prestando sua gratidão, seu reconhecimento e despertando e deixando o despertamento para todo ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Por ele viver essa experiência, louvado seja o Senhor. Por ele ter passado essa terrível situação que veio para destruir ele, louvado, ele deixou esse salmo escrito para os moradores da terra. Louvado seja o Senhor. Para os moradores da terra, essas recomendações neste salmo, de não só de louvar Deus, a forma de agradecer, adorar. Ele deixou esse salmo não só como forma de louvar, mas principalmente de servir a Ele. De servir. Deus não quer só que nós o louve, o adore, como nós estamos aqui hoje, agradecendo, mas Ele quer que nós o sirva. É a única forma de demonstrar gratidão, agradecimento, reconhecimento diante das bondades que Ele faz para nós, da misericórdia e da fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Repare, amado, que nesse salmo expressa a gratidão ao Senhor pelo livramento de morte que Deus deu a ele. Ele expressa nesse Salmo 116 a gratidão ao Senhor pelo livramento de morte que Deus deu a ele, amado. E ele deixou escrito para louvar. Ele deixou escrito, louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou escrito para nos despertar. Nós fomos formados, amado. Nós fomos formados por Deus e Deus espera de nós. Ele espera do ser humano servi-lo e adorá-lo. Nós fomos formados para isso, imagem e criatura dele, para servir e adorar ele. Porque ele é bom. Ele é bom. Ele é misericordioso. E ele é fiel. E as pessoas, ao invés de se voltar para adorar, agradecer, engrandecer o nome dele, acha que chegou até onde chegou por sorte. Se Deus, para nós encerrarmos, se ele não tivesse se voltado para os caminhos do Senhor novamente, ele teria recebido a cura? Não. Por quê? Porque a enfermidade veio, o mal veio para destruir ele. Por quê? Porque ele estava sem proteção. Ele estava sem Deus. E sem Deus não tem proteção. Sem Deus não tem amparo, não tem livramento. Sem Deus o inimigo toca do jeito que quer, faz o que ele quer e destrói. E é o que ele tem feito aí, ó.
destruído. Pessoas, famílias destruídas. A Bíblia diz, é a palavra, João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar sonhos, roubar projetos e destruir vidas e famílias. Nesse mesmo versículo, Jesus disse, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, ou seja, veja só, o diabo veio, mas Jesus veio também atrás. E deixou o livre-arbítrio para o ser humano escolher. Querer vida com abundância, que é ter ele na sua vida, no controle, ou caso ao contrário, o inimigo vai fazer ao contrário, que é encurtar e destruir. O Senhor deixou o livre-arbítrio, por isso que esse evangelho é anunciado, para que o ser humano não pereça. Para que nós não pereça, se nós der ouvido à palavra santa, sagrada e poderosa do Senhor. Ele deixou escrito, passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. O que ele está querendo dizer, que o que está escrito aqui é verdade. O que está escrito aqui é tudo verdade. O que está escrito aqui descrevendo sobre o inimigo e sobre ele e o filho que veio mandado por ele, Jesus Cristo, é tudo verdade. O que está escrito que o inimigo faz aqui é o que ele faz e muito mais de ruim. Mas também o que está escrito que Jesus tem poder para fazer, também acontece e faz. Porque ele foi o único que ressuscitou no meio dos mortos e pegou a chave da vida e da morte das mãos da morte. Ou seja, é o único que tem o poder de repreender o mal, a doença, as armadilhas e a morte. Ele é o único. Agora só recebe quem o enxerga e quem se volta para os caminhos dele. Sem o enxergar, sem se voltar para ele, sem dar ouvido ao que está escrito aqui, não tem como contemplar o agir dele. Nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Você que veio aqui ouvir a palavra, uma palavra para o seu coração. Que esta palavra, este despertamento nesse salmo, escrito por este rei, chamado Rei Ezequias, que estava decretado a sua morte, contados-se os dias, mas por ele ouvir a palavra de Deus, se despertar, tomar a posição certa, Deus fechou a sepultura e multiplicou os anos de dia dele. Louvado seja o nome do Senhor. E essa moça do lado é a Livânia. Fica em pé aí. Não tira o foco de mim não, irmã Nilson. Fica em pé. Fica em pé. O Senhor me mostrava quando eu estava orando, a senhora indecisa, sem saber o que fazer. E eu disse, posso falar o que Deus disse? Sim. E eu vi a senhora sem saber se ia para cá ou se ia para cá. Eu disse, Deus, o que é isso? O Senhor disse, ela está nessa situação. Ela está nessa situação. Se saber se vai para cá ou se vai para lá. E o Senhor disse para mim, diga para ela só isso, que ela vai saber o que eu estou falando. E eu peguei e disse, Senhor, digo só isso para ela. O Senhor disse, diga para ela que tem uma solução e a saída. Diga para ela que eu sou a solução e a saída. Assim diz o Senhor. Para ti, louvado seja o nome dele. Aleluia, Deus.
Se esconda nos braços de Jesus, porque Ele é o nosso amparo. Esta é a mensagem de Deus para a senhora, viu? A solução está em Jesus. A direção, o que a senhora e cada um de nós tem que fazer é só Ele que dá a direção e resolve a situação ao qual nós não sabemos fazer. Se volta para Ele e verás o agir dele. Louvado seja o nome do Senhor. A senhora fique de pé. Glória a Deus. Quando nós estávamos orando, no início, o Senhor me mostrava o seu coração. E eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: eu estou tocando no coração dela. E o Senhor escrevia o nome angústia. Às vezes nós enfrentamos situação que às vezes vem de trás, de muito dia vem, a gente começa a ficar mal. Às vezes as pessoas olham para nós, nós sorrimos e brincam, mas às vezes não estamos bem por dentro. Eu disse: Deus, o Senhor está fazendo o quê? O Senhor disse: eu estou tocando no coração dela. O Senhor disse: eu estou tocando e limpando o coração dela, tirando muitas coisas que botam a gente para baixo. Eu via muitas coisas, o Senhor escrevia o nome ferida. Às vezes entra muita coisa que fere. E eu vi a mão do Senhor passando, o bálsamo dele passando em cima do coração da senhora. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu não pedi para me revelar. Foi o Senhor. Toca, meu Pai, no coração dela agora, Senhor. Toca, meu Pai, que saia tudo aquilo, Senhor, que não é bom. Tristeza, mágoa. Ó Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi causado, eu não sei porquê, o Senhor não me disse, mas o Senhor sabe que deixa a gente assim, Pai. Toca, Senhor, nela agora, em nome do Senhor Jesus. Seja curada agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura na sua alma, no seu espírito, na sua mente e no seu coração. O Senhor fala para mim agora, ela vai dormir bem hoje como uma pedra. Em nome de Jesus, sai! Saia tudo aquilo que não é bom. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome do Senhor Jesus. Confirma, Senhor, sim, a cura dela hoje, Pai. Internamente. Que ela saia daqui com teu toque, Senhor, aliviada e durma bem. Profetizei no teu nome, Jesus. Confirma, meu Pai, sim, porque o Senhor não revela por revelar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abrace ela, minha filha. Dê um abraço nela bem forte. Tire ela para trás e abrace ela. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor voltando para ti, Rafaela. O Senhor me mostra um vazio grande dentro de ti. É aquele vazio que ninguém entende porquê, mas tem. Que a gente brinca, sorri, faz tudo, mas ele está ali, principalmente pelas madrugadas, principalmente tarde da noite, que olhamos para um lado e para o outro. Aí ele entra em ação para consumir nós. Ele só age justamente quando nós estamos só. Ele só age quando nós estamos sozinhos.
Aí o vazio começa a sair. Começa aquela angústia. Começa aquele aperto. Começa aquele medo. Aquele pavor. A sair. A mexer com a nossa alma, com o nosso espírito, com nossa mente. E com toda a nossa estrutura. Xarabacantarabachai. O único que tem o poder para preencher vazio e acalmar a alma e o espírito quando se agita, quando se atribula, quando se angustia, quando fica aflito, é somente o Senhor Jesus. É somente Ele. Nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos como esse homem e todos que está escrito aqui, que foram bem-sucedidos porque ouviram, deram ouvido e acataram a voz do Senhor. E nessa noite, louvado seja o Senhor, saia daqui, ou nós acatamos esta palavra bendita e maravilhosa, vinda dele, que é verdadeira, fiel e poderosa, ou nada feito para nossas vidas. Ou recebemos ela e ele, ou não alcançamos a vida com abundância, ao qual nós lutamos, desejamos, pedimos e almejamos. Vamos, tome esta palavra, louvado seja o Senhor. A irmã Patrícia, como ela já contou o testemunho, como eu já contei muito, temos mais e mais a agradecer a Deus. Louvar é pouco. O que nós fizer, sempre eu digo com a minha esposa para Deus, o que nós fizer para Deus é pouco, diante do que Ele tem feito por nós. Diante de tudo, cuidado, suprido, livrado, trazido bênção. O que nós fizer é pouco, ó. E muitas pessoas estão com bênçãos retidas e transformação que deveria ser acontecido já, porque estão fora do caminho certo. Tem pessoas aqui com bênçãos retidas. O que é bênçãos retidas? Muitas bênçãos que Deus tem para derramar, mas fora do caminho que é o certo, não tem como chegar, porque vem dele. Ele vai abençoar quem está no caminho que é da bênção. Fora do caminho da bênção, a gente vai pegar atrapalhos, barrocheira, garrancho, tronco, e não chega nada. E nessa noite, amado, não é só um culto de gratidão, mas é um culto onde Deus quer mudar a vida de pessoa. Deus quer mudar a história de pessoas que estão aqui nessa noite. Você não veio aqui porque quisesse, Ele colocou no seu coração para você estar aqui, para poder falar primeiro e despertar em você pela santa palavra dele, em tomarmos a decisão certa e correta, que é ir para o caminho dele e ter ele como piloto da nossa vida. Você veio aqui porque ele quis que você estivesse aqui, porque ele tem pressa em mudar a tua vida, a tua história, e derramar as bênçãos que estão seguradas, esperando você vir para o caminho certo, que é o dele, o da luz. Nessa noite, para nós encerrarmos, tem alguém para Jesus Cristo de Nazaré? Tem alguém que tenha coragem, esteja disposto a querer sua vida transformada e mudada? Se levante ou levanta sua mão daí, que eu vou orar por você. Hoje é a noite da transformação, que Deus quer mudar e transformar a sua vida. E Ele quer que você leve Ele, saia de braço dado com Ele, assumindo o controle da sua vida hoje.
Não tem ninguém para Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo está bem aqui, ó. Me leva, me leva. Ele está mandando dizer: me leva e verás quem sou eu. Eu vou contar de 1 a 3. Se não tiver ninguém, vou chamar aniversariante, o irmão Mike, os familiares, para nós orar e encerrar. 1. Jesus é bom. 2. É misericordioso. 3. É fiel. E morreu por mim e por você. Não tem ninguém para Jesus nessa noite, e louvado seja o Senhor. Então nós vamos encerrar. Essa foi a mensagem do Senhor para nossas vidas, viu?